Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou Marcelo Bates. Esse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as jataís passando o inverno, né? Reservas de alimento, como elas controlam a temperatura e a umidade internas, mesmo com ar muito seco do lado externo, né? A temperatura está muito baixa também. A gente está com uma alteração bem estranha no clima, né? Outra coisa, observem essa caixa, é a minha primeira, tá? As minhas primeiras feitas no serrote ainda. É uma caixa muito rústica. Essa captura aqui é de 2014. Foi a minha primeira transferência, né, em 2014, da Isca Pet, capturada aqui mesmo para essa caixa, que está até hoje. É uma colônia muito forte, bem produtiva. Tá até com umas invasões de formigas aqui no pito, ó, dá uma olhada, ó. Mas tá aí, muitos anos, é uma colônia rústica. Vamos trocar uma ideia aqui sobre controle de umidade interna, como elas equilibram isso, que elas descem para o ninho, sobreninho. Muito legal esse vídeo, vamos trocar uma ideia bem legal. Então, amigos, essa colônia de jataís que vocês estão vendo, ó, com presença de formigas, mas as jataís, elas não se dão muito bem com essa mesma formiga, essa minúscula, que também está na caixa das mandaçaias e nas caixas das iraís, tá? Mas com as jataís elas não se entendem, então as jataís utilizam essas resinas, tá certo? Eu fiz a captura em 20 de 2 de 2014, né? E elas já estão quase com 8 anos, que completa em fevereiro do ano que vem, beleza, né? Certo, tá aqui o carimbo do ASF Bates, é o modelo de caixa que originou-se daquela caixa rústica que vocês viram desde esse comecinho. Muito frio aqui na nossa região da zona da Mata Mineira. Nessa madrugada, por exemplo, aqui do dia 2 de agosto, esteve a 7 graus a temperatura mínima. E observem a umidade como estava 39, que já é uma umidade que... um valor de umidade que não é legal para nós, né? Por exemplo, nós humanos precisamos de estar acima de 50, entre 50 e 80, que é o ideal para a gente, né? Então, amigos, na madrugada do dia 2 de agosto, por exemplo, nós tivemos uma madrugada com 7,7, com 39% de umidade relativa do ar. Já começou a baixar bem a umidade, né? Imaginem vocês que dentro da colônia não é no ninho das jataís, correto? Essa medição foi apenas na melgueira, no meio da melgueira que eu utilizei embaixo das lamelas, correto? Observe que embaixo das lamelas chegou a 10 graus quando estava 7, foram as temperaturas mínimas, externa e interna, correto? Mas observem também que as jataís não deixaram a umidade cair. E esses valores da umidade externa já chegaram aqui a 27, 29, e quando chega nesses valores muito baixos, você pode chegar que as jataís estão segurando aqui em torno de 57, 60, 61, elas procuram manter mais ali nessa métrica dos 60 de umidade, tá? Isso para manter a saúde da colônia. E o que ocorreu? Quando o dia já amanhece, passou por volta das 9 horas, 10 horas da manhã, e a temperatura começa a se elevar, antes mesmo da temperatura passar dos 15 graus, preste atenção, para as jataís começam a acelerar a temperatura interna, elas começam a subir. Quando dá 14 graus mais ou menos, elas começam a subir através do bater de asas e do aquecimento que elas produziram no ninho durante a noite. Elas começam a elevar a temperatura do lado de fora, nem precisa estar tão quente, mas só de ter saído da casa dos 10 graus, elas já começam a trabalhar e subir para as lamelas de cera, tá? E trazer o calor lá de baixo cá para cima. Isso eu estou observando há mais de 15 dias. Elas começam a fazer um processo de ir e vir com essa ventilação interna. Por isso que as galerias são tão importantes das lamelas de cera, para essas abelhas manterem o controle interno de calor e umidade. E observem, aqui no caso, quando o dia amanheceu, com a evaporação do orvalho, né, que ocorre durante a noite, a umidade também externa começa a subir, foi para 51, mas observem também, as jataís, apesar de ter subido o calor, elas alteraram muito pouco, foi para 60% de umidade interna. Elas trabalham muito mais cravadas ali entre 58 e 60. Impressionante, e a gente vai chegar mais aqui à frente. Vamos lá. Então, amigos, e vamos abrir essa caixa aqui, é o meu modelo de caixa, né, que eu desenvolvi em 2014. E tá aqui, ó, a melgueira, né, que ela tem 10 por 15 centímetros. Eu deixei de alguma forma bem mais vedado aqui, eu também ainda coloquei um tecido por cima, porque esse tecido ajuda também a vedar mais frestas, possíveis frestas, mas detalhe, observem que ali dentro tem muita resina, esse material escuro que está aí é tudo resina de vedação da jataís. Então por isso que eu também quis utilizar essa caixa, porque eu tenho caixas aqui com menos resinas. A gente vai abrir aqui agora e vou mostrar para vocês como elas estão por dentro, e aqui à altura eu coloquei o sensor, que é o sensor externo, tá ali dentro, ó, observem. Eu coloquei ele debaixo das lamelas, próximo a essa região das lamelas, né, na verdade.
E aqui dentro o controle térmico está muito bem controlado, e principalmente a umidade. Há muito mais oscilação na temperatura quando esfria muito. Essas jataís descem quando esfria, quando chega a 10, 9, 8 graus, 5 graus, as jataís vão estar quase todas lá para baixo. E agora eu vou aproveitar para tirar esse sensor, né? Ó, eu tinha colocado antes uma telinha, já utilizei um modelo com telinha, mas eu também não gostei, elas vedam muito. Eu prefiro tirar ele dessa forma e fazer a limpeza nele, tá? Agora, aqui, vamos lá, ó. Coloquei mais ou menos ali embaixo, porque tem uma pelota enorme de resina ali embaixo e estava grudando no sensor. Eu vou medir mais para frente também o calor interno do ninho, mas como esses dias andou fazendo muito frio, eu não quero mexer com ninho de abelha e não deve ser feito isso. Vocês observaram também a qualidade dessa cera, que ela está muito macia? Isso é de extrema importância. Ou seja, a boa circulação de abelhas internamente também. Porque aqui na minha região da zona da Mata Mineira, durante o dia faz calor. A temperatura às vezes chega a 30 graus. Na madrugada tem chegado a 4, 3 graus. Correto? Então é isso que ocorre. E essa colônia aqui, ó, ela tá com mel nessa melgueira, até nesse nível que eu tô mostrando para vocês aqui. E nesse inverno, apesar delas estarem aqui sofrendo bastante, porque há uma corrente, amigos, de vento na madrugada diferente. Isso que eu venho notando. Eu acordo às vezes de madrugada, venho dar uma olhada no clima, olho para o céu, olho para as nuvens. Eu gosto de prestar atenção na natureza. E há uma corrente de ar mais fria, um ventinho na madrugada que não estava ocorrendo por aqui. Provavelmente é essa frente fria polar que chegou por aqui. Aí observe como ficou vedado, mas eu notei que no sensor interno não chega essas resinas. Então eu só limpo aqui essas passagens. E ó, observem lá embaixo, os valores já começam a se nivelar, porque o sensor está do lado de fora. Eles estão começando a ficar próximos, daqui a pouco eles ficam iguaizinhos. Agora olha, por exemplo, nessa manhã aqui do dia 25/7, a temperatura durante a parte da manhã, por volta das 8 horas da manhã, estava 7 graus. E a temperatura interna dessa melgueira, onde vocês viram o posicionamento do sensor, estava 16. A umidade subiu bastante, por N fatores. Às vezes uma noite ela é muito mais úmida que a outra. E outro detalhe, a importância de se ter vegetação próxima onde a gente mora ajuda nessa umidade do ar. Isso favorece muito. Por exemplo, quanto mais pedras e muros a gente tem, ou seja, a tendência é ficar muito mais seco esse ar todo. O concreto ele absorve, né, também muito dessa água, dessa umidade que vem no ar. Correto? E a floresta não, a floresta ela é perfeita. A vegetação próxima a nós, ela é perfeita. Ela também joga umidade no ar, né? As plantas. Por isso que é legal termos plantas aos arredores de nossa casa, aos arredores do nosso meriponário. As plantas são essenciais para a vida em todos os aspectos. Então, observe, a 7 graus estava 78%, mas as jataís ali seguram. É mais fácil, o que eu andei notando, elas manterem esse controle ventilando de baixo para cima e de cima para baixo. Porque quando vai chegando um determinado horário que a temperatura passa de 23 graus, 22 graus, as jataís já estão lá em cima também. Tem jataís lá embaixo, junto com a rainha, no ninho e sobreninho, e tem jataís já aqui em cima nas lamelas de cera, preparando essas lamelas de cera que serão futuros potes daqui, né? Quando chegar a época do calor, ela vai utilizando essa cera e vai transformando ela em pote. Mas elas mantêm isso tudo aqui esterilizado, limpo, higiênico e úmido, com um grau de umidade controlado que vocês estão observando aí. Então, amigos, e olha só o que aconteceu também na madrugada do dia 2. Com essa mudança brusca de temperatura e essa corrente de ar diferente que eu falei para vocês aqui, eu notei que baixou muito a umidade interna da colônia, como a externa. Houve um certo descontrole para as abelhas ajustarem. Imaginem vocês o quanto esses seres sentem com a ausência de umidade do ar, entendeu? Olha o tamanho do problema que elas enfrentam. Eu vejo pelas plantas, mas quanto mais plantas, igual eu falei para vocês, temos aos arredores do meriponário, essas plantas jogam água na atmosfera. Isso ajuda, quando amanhece o dia, a umedecer também e trazer mais, através da ventilação delas, que ficam nos corredores da porta, trazer ventilação interna para dentro da colmeia, entendeu? Elas se organizam. É tanto que quando deu por volta das 7, 8 horas da manhã, elas já voltaram esse valor para a casa dos 60 de umidade de novo. Apesar de estar 13 graus, né, como estava aí, ó, na parte da manhã, bem cedinho, né, por volta das 8 horas, que eu falei com vocês, o que aconteceu? A 5 graus, do lado de fora, e dentro da colônia a 13 graus, as abelhas já estavam subindo, circulando nas lamelas de cera, como eu falei para vocês,
e também fazendo esse sistema de ventilação. Já tinham jataí saindo aos 14 graus, indo a voo, tá certo? Outra coisa, as manda-saias, as abelhas de maior porte, por volta dos 11 graus elas já começam a forragear, nesses dias frios. Então o que a gente entende através disso? Que elas também já começam a circular mais nas partes internas da caixa, na parte da melgueira, elas começam a voltar a frequentar mais onde estão os potes de alimento mais distantes do ninho, correto? Estão acompanhando comigo? Agora observem atentos aqui o que está acontecendo aqui. Cristalização do mel. Às vezes pode acontecer de você deixar determinada florada específica, porque algumas floradas elas cristalizam muito mais rápido do que outras quando tem contato com frio, com ar frio. E se esse frio passar para dentro da colônia muito rapidamente, se a espessura da madeira das caixas elas não segurarem por muito tempo e as abelhas começarem a descer muito depressa para o ninho e sobreninho, esse mel que vai ficar mais em cima ele vai ficar desprotegido e ele vai começar a ter esse processo de cristalização, dependendo da procedência desse néctar, tá? Por que na colônia tem néctares mais ralos e menos ralos? Observem, então as abelhas usam isso estrategicamente para a umidade e também para esse controle, porque você pode ter uma porção de potes de mel que cristalizam rápido e essas abelhas acabarem morrendo de fome. Já pensou nisso? Por exemplo, abelhas de maior porte, bugias, manda-saias, estão a voo já desde os 11 graus. Esse mel aqui, as abelhas já estão subindo, já estão frequentando ali de novo aquela área do ninho, espalhando o calor ali para cima de novo e fazendo com que volte aquela ventilação aquecida e a umidade das bugias, das manda-saias. Então, e nessa área da melgueira, elas mantêm uma umidade com valor mais elevado, entre 70% a 80%. É bem cravado, dentro do invólucro, elas não deixam passar, eu já falei isso em vídeo anterior, elas dificilmente ficam deixando passar dentro do invólucro acima de 80, de 85, muito difícil, pelas observações que eu estou fazendo há 2 meses aqui. Então fiquem atentos, amigos, com a cristalização do mel. Às vezes o mel está distante, ou você botou numa melgueira, ele está muito distante, e você acha que a caixa da abelha está com muito alimento ali dentro, muito mel que você deu, alguma coisa assim do tipo, e esse mel com pouca população de abelha, que desce muito com o tempo muito frio, pouca espessura de caixa, o que acontece? Ele começa a cristalizar. Se forem prolongados os dias de inverno consecutivos, muito frio, ela pode morrer com alimento dentro da colônia. A colônia pode vir a perecer com a cristalização desse mel, elas não conseguirem tirar o mel, sugar o mel. Já vi alguns casos, e elas não conseguirem dar conta de tirar esse mel diluído para elas e acabam morrendo de fome com alimento dentro da casa. Outro assunto que eu quero aproveitar para abordar aqui é algo que poucos criadores, praticamente ninguém comenta, são sobre fornecer alimentos de outras espécies de abelhas que nós temos no meliponário para as abelhas que a gente está evoluindo. Não vejo ninguém falar disso, galera. E dá para a gente criar algumas espécies de abelhas, como por exemplo as mandaguaris, que tem uma grande quantidade de pólen. A gente pode deixar pólen à vontade sobrando para elas, mas pode ajudar a formar outras colônias. E vice-versa. Eu uso mel também que sobra das bugias para ajudar as manda-saias. E das manda-saias, potes de mel dela para formar novas colônias de bugias. Eu já estou fazendo isso. E essas cápsulas de pólen, essa que está aqui à esquerda, por exemplo, ó, é uma das que eu fiz. Elas duram mais de 6 meses na geladeira sem serem congeladas, tá? Pólen de Scaptotrigona, um por vez que eu utilizo só em observação. E aqui eu já estou com o sensor já instalado novamente, eu estou colocando ele e fechando ele aqui nesse invólucro, né? Na primeira camada do invólucro, não quero chegar até o ninho, que tem mais camadas ali por baixo. Aqui já é um outro tipo de medição que eu faço e estudo de manda-saias e bugias. E aqui está uma cápsula de pólen que eu fiz. Para quem não viu o vídeo, é muito importante. Se você vai fazer transferência de jataís, de qualquer outra abelha, de manda-saias, e sobrar pólen, pega esse pólen, reaproveita ele todo, armazena ele, faz essas cápsulas e guarda o alimento para 6, 7 meses tranquilamente. Eu, nesse inverno, eu estou com algumas ainda sobrando ali para utilização de abelhas que estão aqui em desenvolvimento nesse momento, né? Estou com bugias aqui na estufa também, estou com algumas abelhas trabalhando aqui internamente em desenvolvimento, manda-saias, também iraís, beleza. Agora, esse detalhe, amigos, por favor, aprendam a criar abelhas de vocês e
utilizar recursos delas mesmo para elas. Assim você vai ficar mais independente de ter que evitar de usar mel de ápice, não sabendo a procedência. Vem causando doenças às nossas abelhas, né? O mel da ápice, se você não tiver uma boa região de ocorrência dessas floradas, vai trazer doenças. O pólen também, o pólen desidratado da ápice. Eu tive uma experiência já uns 3, 4 anos atrás, eu não gostei, usei só uma semana e não utilizei o resto, porque é complexo para a abelha lidar. Eu prefiro 1000 vezes utilizar o pólen das próprias abelhas nativas, saber usar com cuidado para abelhas necessitando de ajuda, abelhas em resgate ou em formação. Então, aqui está um exemplo do que eu já utilizo. Cada vez mais eu venho separando mel, pólen das próprias abelhas para evoluir as próprias abelhas dentro do meliponário. Uma autossuficiência, mas para isso precisamos flores. Nunca se esqueçam, abelhas precisam flores. Se alguém falar para você que é possível você criar abelhas para ter mel em casa sem flor, você não vai ter mel. Você vai ter outra coisa que não é mel. Mas o mel puro vindo das flores, do néctar das flores, você não vai ter. E esse aqui, amigos, é um registro da data de hoje, do dia 6/8, onde as abelhas Jataís, que vocês estão acompanhando comigo nesse vídeo, eu voltei aqui para Jataís, que ela chegou a dar 7,7 com 39% de umidade, correto? Então, assim, observem a temperatura mais uma vez nesse último dia, já com mais de 15 dias de observação, 7,7 com 39% de umidade externa, a umidade baixa de novo toda noite, ela baixa nesse inverno, baixa muito. E a colônia de Jataís chegou nessa área da melgueira porque na parte do ninho ela vai ficar entre 20 a 28 graus. Normalmente ela está mantida ali. Às vezes chega a 30, mas a média, eu vou botar uma média para vocês de 26 graus de temperatura na área do ninho. Mas as medições da área do ninho vão vir depois. Tem outras medições para fazer e mais estudos e análises. Aqui eu estou mostrando para vocês a importância das lamelas de cera. Então, quando forem fazer transferência, destruam o mínimo possível das áreas de estruturas que protegem o ninho. O mínimo possível. Tenha o máximo de cuidado e destrua o mínimo possível. Leve aquele material mais intacto. Você não precisa de ver a rainha na hora de transportar da isca PET, fez a transferência para uma caixinha. Leve aquele bloquinho intacto. Se tiver potes vazados, não coloquem jamais para fazer essa transferência. Você deixa eles de lado, espera elas se estruturarem, arrumar e você no outro dia devolve esse material vazado. Eu até coloco alguma coisa de material na hora se ele estiver intacto, tá? Seja pote de mel, seja pote de pólen. Eu já coloco se ele estiver intacto. Mas o importante é destruir o mínimo possível das estruturas de lamela de cera que elas ralam para produzir as galerias, para passarem essas ventilações de calor indo e voltando todas essas noites frias. É um sobe e desce de temperatura e um controle rígido da umidade para manter a saúde local, manter a estrutura toda saudável. Quando a gente rompe, quebra essas estruturas, é um monte de trabalho para elas que elas passam a fazer naquele momento que você destruiu. Quando você rompe estruturas do ninho, por exemplo, no inverno, elas lá no que estão fazendo e começam a arrumar aquilo. Pode observar, naquele instante que você destruiu, elas largam o que estão fazendo e começam a arrumar aquela desordem ali, porque é uma prioridade para elas protegerem as crias, os filhotes, a estrutura. Você colocou a mão, elas estão macias, meio que aveludadas, né? Levíssimas. Você sabe que a colônia está com saúde no inverno. Aqui eu não vou abrir. Para que eu vou abrir aqui e romper essa parte toda para ver se tem mel ali embaixo, quanto elas consumiram? Eu não preciso disso. Uma que a caixa tem peso, está pesadinha, né? Então é um sinal de mel que ela tem ali dentro. E elas estão utilizando pouco dele, pelo que eu andei observando, e há muitos potes ali intactos que elas usaram pouco nesse inverno. Elas também estão aproveitando uma estrutura que está próxima ao ninho, né? Mas é isso. Essa cera está toda com umidade, galera. Olha que bacana. Toda tem um percentual em torno de 60% de umidade controlado, que ajuda a fazer com que essas galerias aqui ventilem indo e voltando dia e noite, correto? Então, assim, pode ser um ninho até mais comprido, pode ser. É o que eu estou observando. Aqui tem em torno de 10 por 10 internos livres aqui, né? Então, com 12 de altura para o ninho sobre ninho e 15,5 para a melgueira, como eu falei para vocês. E elas trabalham a ventilação disso tudo através de uma medição desse termoigrômetro que eu estou utilizando aqui já há mais de 2 meses. Já vai para o 3º mês e eu vou fechar esses 4 meses de inverno aqui trabalhando nisso até na chegada da primavera com essas medições de bugias, manda-saias, jataís,
mirins, tá? Me aguardem que vai vir uma situação sobre as mirins também. Daqui a pouco tá vindo aí. Outra situação importante a se observar é o que eu noto, quando a temperatura passa de 31, por exemplo, do lado externo, e a umidade também desce muito ou sobe, no caso a jataís, com essas lamelas de cera, com essa condição que está aqui, que eu não peguei nem a minha colônia mais velha, né? Essa colônia é de 2 anos, tá? Então, assim, elas evitam de deixar passar de 30. Elas seguram a temperatura interna normalmente aqui nos 28, mais ou menos, 29, entendeu? 30 também, mas elas evitam deixar de passar. Deu 35, 38 graus, 39, elas não querem que passe muito disso, porque senão começa a trazer problemas internos para a colônia. Elas têm que jogar um monte de abelha para fora, elas têm que ventilar mais com umidade para ajudar a resfriar lá dentro, né? Então a caixa, a espessura da caixa, sempre acima de 3,8, de 4 centímetros, sempre acima. Na natureza, nas árvores com 30, 40 centímetros de espessura ou mais, tem colônias que estão instaladas em ocos de árvores que deve ter 70, 80 centímetros, 1 metro de parede aos arredores, entendeu? Isso está cada vez mais raro na natureza. As abelhas não têm isso na natureza facilmente mais. E nós, com nossa caixinha ali de 4 centímetros, 3,5, 2,5 centímetros, igual eu já vi, caixa de um amigo meu com 2,5, eu falei, meu amigo, como não dá? Algumas abelhas conseguem segurar melhor nessas espessuras mais finas. Abelhas que não constroem essas lamelas de cera. A gente vai falar sobre isso ainda, tá? Em vídeos mais pra frente. Nós vamos trocar uma ideia sobre isso. É o que eu falo pra vocês. Abelhas daqui, que já nasceram aqui, já estão acostumadas, adaptadas com esse clima, se você trabalhar na espessura da madeira sempre ali acima de 3,7, 4 centímetros para cima, trabalhou com espessura maior, elas vão ter muito mais facilidade para controlar a temperatura brusca que vem de fora. Não vai ser um impacto, não vai mudar de um segundo para o outro o calor externo ou o frio externo adentrar naquela caixa. Elas vão ter tempo para trabalhar a umidade, as situações internas, para poder reorganizar através de horas. Às vezes leva 6, 7 horas para aquele frio lá de fora chegar ali dentro, porque elas estão trabalhando já para devolver com calor. Vocês me entenderam? É muito lindo isso, é fantástico o trabalho delas, mas a gente precisa fazer nossa parte. Pensar em dar sempre um local mais confortável, com estruturas de madeira, com estruturas mais naturais, plantar pra caramba. Eu tô com os outros projetos que vão vir aí pela frente, que vocês vão ficar sabendo daqui a pouco, com relação a árvores e plantas. Me aguardem. Muito obrigado a todos que nos divulgam, compartilham, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu galera, até mais.